Continuando, nós vamos chamar agora a missionária Lucy para estar conosco, dando continuidade. Seja bem-vinda, missionária. Já sabe, missionária, que eu vou estar ali no cantinho, né? De vez em quando eu vou chegar perto da escada. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Boa tarde. A paz do Senhor. Quero dizer para vocês que eu estou muito, muito feliz de estar aqui hoje. Eu disse para uma colega, hoje eu estou colhendo os frutos da oração. Eu vejo aqui muitas colegas da época da escola, que foram geradas na oração, e hoje eu posso encontrar aqui e dizer: Deus, valeu a pena chorar, orar, interceder. Tem colegas aqui com grande alegria, eu gostaria de abraçar a todas vocês, mas com grande alegria tem colegas que foram curadas aqui, e hoje o Senhor nos atraiu a este lugar para uma cura. Nós preparamos o material e eu disse: Espírito Santo, me ajuda a falar sobre esse tema. Amadas, falar sobre cura emocional é desafiador, mas o Senhor tem me levado a isso, porque Jesus curou minha casa. Há 9 anos nós passamos por um momento traumático de enfermidade. Não vou falar sobre isso, não vou testemunhar, mas nós vamos falar sobre o assunto no decorrer do texto bíblico. Há 9 anos Jesus entrou na minha casa e disse para mim: Lucy, eu vou fazer. Sou eu que vou curar o teu filho. Enquanto eu ouvia o testemunho da moça ali, o relato, quando a mãe dizia assim, foram dias longos, realmente quando a enfermidade bate à nossa porta, os dias são longos. E falar sobre cura emocional é falar sobre a atuação do Espírito Santo em nós, fazendo uma cirurgia realmente em nossas vidas. Então, para começar a minha fala, eu gostaria de ler um texto bíblico que está no livro de Isaías 61, você pode acompanhar aí. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui, e o Espírito Santo me disse que esta tarde Ele vai curar a muitas, amém? Cura física, cura espiritual e cura emocional. Amadas, há 8 anos depois da cura do meu filho, eu me dediquei a estudar sobre isso, e através da capelania hospitalar, através da intercessão, que a irmã Jô presenciou ali, a psicóloga presenciou na entrada, aquele movimento de intercessão, o Senhor tem nos levado a ver, presenciar muitas curas. Então, o texto de Isaías 61 nos diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento de cinza, óleo de gozo por tristeza, veste-lhe louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Esse texto aqui nos leva, aleluia, a nós meditarmos, amadas irmãs, amigas, mulheres, que Deus está levantando
um grande exército de mulheres para curar a sua geração. A cura é para a nossa casa, mas também para a nossa geração. E Deus tem nos chamado e tem nos levado a isso. E enquanto nós não entendermos isso, os processos acontecem na nossa vida. O que é cura emocional? Nós não vamos definir aqui, nós ouvimos a bela palestra, fala da psicóloga, mas aqui, para nós tratarmos de cura emocional, nós precisamos definir um pouquinho. Cura emocional ou cura interior é a cura para os problemas da alma e do espírito do homem. É a cura das lembranças dolorosas às quais fomos submetidos durante a nossa vida. E lembrar dela é extremamente difícil. Para nós entendermos isso, eu gostaria de levar você, para você refletir a palavra de Deus. Por que nós fomos criadas? Você, amada mulher do jardim de Deus, a flor plantada no jardim de Deus, você foi formada a mais bela. Deus sonhou contigo. A palavra do Senhor diz que desde o ventre da nossa mãe, Ele nos conhecia. De forma tão maravilhosa, nós fomos formadas, nós fomos geradas. Então, amadas mulheres, você talvez tenha sido planejada pelos seus pais, mas talvez você não conheça seus pais. Talvez os seus pais tiveram você fruto de um relacionamento indesejado, ou talvez um descuido biológico. Nós não sabemos qual é a tua história, mas nós sabemos que Deus planejou a tua vida. Você nasceu e você está aqui porque Deus planejou a tua vida. Deus idealizou o teu nascimento. Mas você vai perguntar: por que sofremos? Por que os traumas? Por que as dores? Eu quero dizer para você que todos nós passamos pelo dia mau, quer queiramos ou não, porque é a origem do pecado. Todos conhecem o pecado original, o pecado de Adão. O pecado pesou sobre a humanidade, e todas as dores, tristezas, é fruto de uma natureza sem Deus. Mas também, mesmo nós andando com Deus, nós passamos por adversidades, sim. E essas adversidades necessitam ser tratadas. Amém? Então eu gostaria de levar você à reflexão. Quem somos? Para nós falarmos em cura da alma, nós precisamos entender: quem sou eu? Quem você é para Deus? Você e eu fomos geradas filhas de Deus, destinadas para sermos filhas de Deus. Tudo começa na nossa identidade. Mas enquanto nós estamos desligadas de Deus, afastadas de Deus, a nossa identidade ela é manchada. Mas Deus é tão amoroso que Ele nos criou à imagem e semelhança do Pai. Então, aquele reflexo de amor, imagem e semelhança do Pai, bondade, justiça, lealdade, está na nossa natureza, mas infelizmente ela é manchada. Amadas, nós precisamos entender que quando alguém está doente, por exemplo, a Gisele falou ali do corpo, né? Quando alguém está doente, por exemplo, com febre, com dor de cabeça, alguém está doente. Não, há um indício que alguém está doente. Mas quando alguém está doente da alma, a gente não percebe tão logo. A doença da alma é diferente. Por quê? Vamos entender como nós fomos criados. Nós fomos criados em corpo, alma e espírito. Nós somos semelhança de Deus, assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade. Nós fomos formados em corpo, alma e espírito, 3 ligados num só. Nós não desligamos o nosso espírito. Nós não desligamos a nossa alma, nós não dizemos assim: olha, agora eu não quero mais essa dor. Até a gente desliga um pouquinho, mas não por muito tempo. Mas vamos entender, o corpo é o nosso físico, né? É o nosso
físico e que nós cuidamos muito bem, porque nós sabemos que é o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. O Espírito é o fôlego de vida, é a nossa respiração. Deus nos deu o fôlego de vida quando nós nascemos lá na maternidade, aquele chorinho, o fôlego de vida, nós recebemos a vida. E quando nós partimos daqui, o fôlego de vida volta a Deus que o deu. Mas e a alma? E a alma? Tem pessoas que dizem, não, é só corpo e espírito. Não. A Bíblia diz que existe alma sim. A alma são as nossas emoções, a alma são os nossos sentimentos, a alma é o nosso intelecto, a nossa cognição, ou seja, a alma, que é o nosso coração, está ligado muito próximo com o espírito. Assim somos formados. Então, quando nós estamos unidos a Deus, nós temos a nossa identidade nele. Nós sabemos quem somos. Mas quando nós estamos afastados de Deus, nós temos essa identidade ofuscada pelos problemas. E nós não conseguimos muitas vezes lidar com esses problemas. Eu gostaria de atrair vocês a um texto para nós continuarmos falando sobre a cura da alma. Tem um texto em João que vai me dizer quem eu sou. João 4, eu apenas vou ler um versículo. Eu tenho certeza que Deus, Ele nos atraiu aqui para nós entendermos qual é a nossa identidade e a nossa capacidade de lidar com aquilo que nos faz sofrer. Tem coisas que nós não escolhemos, dores que nós não escolhemos, elas chegam até nós sem avisar, hoje o probleminha vai chegar, não. Mas Deus, Ele nos dá as estratégias de lidar com essas dores. Quais são as dores? Traumas, divórcio, problemas com os filhos, luto, diversas dores, que muitas vezes nós não sabemos lidar, e para nós é melhor colocar de lado e não resolver. Mas nesta tarde o Senhor nos ensina através desse texto que o problema ele não pode ser escondido, amadas. Quero dizer para você, seja qual for a tua dor, eu sei a que eu passei, seja qual for a nossa dor, ela não deve ser escondida. O problema ele fica submerso, Lá um dia ele vem à tona. Quero dizer para você, enquanto não há cura, ele vem à tona. Sabe aquele exemplo bem peculiar? A ferida, ela está melhorando, cria uma casquinha. Mas lá um dia você coça e a ferida abre, não? Ela fica exposta. Assim somos nós, quando nós não tratamos os nossos problemas, sejam eles quais forem. Então Deus nos trouxe aqui para nos falar a respeito da importância, como mulheres, nós tratar primeiro conosco. Às vezes é muito fácil dizer assim, não, mas é o meu filho que tem que mudar. Ah, mas é o meu marido que tem que mudar. Não, somos nós. Então tem um texto em João, eu gosto muito dele, e o Senhor preparou ele para nós, é a mulher samaritana. Eu não vou ler, eu só vou ler uma parte para você, que é a partir do verso 3, que diz: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E esteve ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim,
junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Amadas mulheres, eu convido você a viajar nessa história, para você entender que existe um processo de cura, existe uma caminhada, um processo que Jesus quer fazer em nossas vidas. Quero dizer para vocês, faz 35 anos que eu caminhava com Jesus. Mas há 9 anos atrás, quando eu fui me desafiada a tratar com a enfermidade do meu filho, da qual eu não queria aceitar, não queria, sabe? Quando a gente não aceita, eu fui desafiada a entender que Deus, Ele traz para nós coisas na nossa vida para fazer um tratamento em nós. Então é interessante essa história, eu vou localizar você, né? É interessante porque essa mulher samaritana, ela não tinha nome, ela não tinha identidade e ela não tinha pátria. E ela ia buscar água no poço ao meio-dia, porque ao meio-dia ela sabia que não ia encontrar com ninguém. Mas Jesus Cristo, sabendo que aquela mulher precisava de uma cura, Jesus Cristo, que ia com os discípulos, Ele disse: hoje eu vou parar em Samaria. É hoje que aquela mulher vai ter tratamento. Sabe como Ele fez comigo? É hoje que eu vou passar a Lucy na prensa. É hoje. Oh, Jesus, não é fácil. Mas aquela mulher, ela ia com seu cântaro tirar água ao meio-dia. Imagina um sol escaldante de verão. Imagina assim. Ela pensava assim: eu venho esse horário, porque esse horário ninguém vai nem olhar para mim. Esse horário ninguém vai nem olhar para o meu problema, coisa boa. Eu quero dizer para vocês, amadas, o primeiro sintoma de doença emocional é o isolamento. A pessoa não quer ver ninguém. A pessoa não quer visita, ela não quer falar com ninguém. Eu vou ficar na minha, até porque ninguém tem nada a ver com o meu problema. Não é assim? E o que aconteceu? Ela pegou o seu cântaro e foi junto ao poço. E Jesus estava ali, é hoje, né? E Jesus, ela tirou a água e Jesus disse: dá-me de beber. E ela disse: o quê? Um judeu falando com um samaritano? Porque os judeus e os samaritanos, eles tinham uma rixa, eles não se davam. Para os judeus, os samaritanos eram um povo inferior. Muito bem. E ela disse: você, falando comigo? Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ali Jesus começa uma conversa com aquela mulher. E Jesus diz assim para ela: aquele que beber, me dá água para beber. Jesus pede a água. E ele diz assim: aquele que beber dessa água do poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, essa não terá sede. E a mulher: o quê? Esse homem não é apenas um judeu. Tem algo diferente com ele. O que será que tem com esse homem? Meu Deus. Ele veio aqui também para me criticar. Só que ela olhou. Eu imagino, né? A Bíblia não diz. Ele olhou o olhar de amor e compaixão de Cristo. E ela teve desejo de continuar a falar com ele. E ela disse assim: ah, não, mas eu quero essa água que tu tem para me dar, eu quero. Eu acho que ela imaginou assim, agora ele vai me dar água do poço, eu vou para casa e não vou precisar mais voltar para o poço e nem ficar exposta a essas fofoqueiras de plantão que querem saber da minha vida. Não é assim? Porque quando a gente está com problema, a gente imagina, sabe? As caraminholas, os pensamentos vão longe. É assim, irmãs, amigas, mulheres, quando nós estamos com a nossa alma doente, nós criamos em nosso pensamento coisas que não existem. E nós vemos os erros de todo mundo, menos o nosso. Continuando. Aí então, Jesus disse: ah, tu queres a água? Jesus vai tocar na ferida. Então chama o teu marido. Ah, não. Agora ele tocou no meu problema. Será que ele sabe o meu problema? Quero dizer para você.
O primeiro degrau, o primeiro passo para a cura emocional é eu querer ser curada. Eu quero ser curada. Eu quero que esse problema venha à tona. Eu quero que Jesus me cure. Eu quero que o Espírito Santo faça um tratamento, uma cirurgia. E a mulher ficou, e agora? Ela disse, rápido, eu não tenho marido. E Jesus disse, disseste bem. Já tiveste 5 e o que tens ainda não é teu. O texto parece profundo. Eu orei muito a Deus, pedindo, será que eu vou levar esse texto? Mas eu quero dizer para você, mulher, você carrega dor que não é tua. Muitas vezes nós carregamos dores que não são nossas. Essa mulher não diz se ela tinha filho, não diz por que ela foi abandonada. Quem sabe o primeiro casamento dela, no primeiro casamento ela sonhou com o casamento. Ela sonhou, ela criou sonhos, expectativas, no meu lar eu vou ter filho. Mas as coisas deram errado, não saíram como ela queria. E eu quero dizer para você, todas que estão aqui, ouçam. Às vezes nós temos tudo. Nós temos um esposo que nos ama, graças a Deus. Nós temos filhos, nós temos trabalho, nós temos as amigas, nós temos a igreja. Mas tem sempre alguma tristeza no nosso coração. Por quê? Não que nós vamos estar sempre rindo, como muito bem falou a psicóloga, não é isso. Mas existe tristeza. O que a Bíblia diz, e é importante nós pararmos antes de ver a cura da mulher, porque ela vai ser curada. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 19, ali nos versos 4, 5, que a maldade, Deus, o nosso Deus, Criador dos céus, da terra e de tudo que há, a maldade dos pais passam até a 3ª ou 4ª geração. Mas nós que servimos a Deus, Ele, pela sua bondade, misericórdia, beneficência, Ele fará abençoada a nossa descendência a milhares. Amém? Então, a mulher que é curada, irmãs, quando eu entendi isso, eu não quis mais nada. E eu faço todos os dias na 1ª hora da manhã. Deus, o meu esposo, os meus filhos, os meus netos, a minha descendência é tua. Jesus, tu és o Senhor da minha casa. Jesus, tu reina na minha casa. Sabe por quê, irmãs? Tem dor que não é nossa. Tem dor que é do nosso familiar. Você nunca ouviu, vou aproveitar os 5 maridos da mulher aqui. Essa mulher não diz o porquê esses casamentos. Não diz porquê esse problema de relacionamento. Às vezes vem de família. Você nunca ouviu aquela história? Ah, mas o avô era boêmio, o avô gostava de baile, de farra, de jogo. O pai também é a mesma coisa. E também é assim. Você nunca ouviu isso? Ou a mulher. Ah, mas sabe que a minha avó era murmuradora, estava sempre doente. A minha mãe tinha mania de doença, ela estava sempre chorando, por isso que eu sou assim. Você nunca ouviu isso? Ah, mas o meu familiar, olha, gastava tudo que tinha, comprava até palha incendiando. Você nunca viu isso? Aí, por quê? Porque há necessidade de nós colocarmos e entregarmos para Jesus aquilo que não é nosso. Preste atenção, a dor que você vive talvez não seja tua. Entrega para Jesus. Mas vamos voltar ao texto. É tão lindo, a cura dessa mulher é tão maravilhoso, irmãs. Porque ela vai começar a ter uma conversa com Jesus. Agora Jesus não é aquele rabino, não é aquele, né? Ele é algo mais. Ela pensa, ele é um profeta, ele sabe da minha vida. Muito bem. Aí ela diz assim, eu estou aqui com um profeta,
Eu quero adorar. Aonde que a gente vai adorar? Aonde que eu vou? Aonde que é a igreja? Eu quero adorar. Aí Jesus começa a ter uma conversa com ela. Jesus começa a ter uma conversa com aquela mulher. E ela disse assim: mas tu é muito mais do que profeta. Tu és o Messias, o Filho de Deus. E ele diz: eu sou o que fala contigo. E aqui, ali, aquela mulher, ela entrega a Jesus a sua vida arruinada. Ela entrega a Jesus a sua vida de dor. Ela entrega a Jesus aquelas dores que ela não queria tratar, Mulheres amadas, eu quero dizer para você que as nossas dores, elas necessitam ser tratadas. Deus, Ele quer tratar as nossas dores. Deus tem desejo em tratar, e nós somos curadas quando nós deixamos o Espírito Santo fazer o tratamento em nós. Aquela mulher disse: agora eu sei, eu estou falando com o Messias. E ela larga o cântaro que já estava cheio d'água, porque ela não queria água mais, ela já tinha água da vida, porque Jesus disse: aquele que beber da minha água terá a água da vida que jorra para a vida eterna. Então eu quero dizer para você, quando a gente aprende que o encontro com Jesus, Ele diz quem somos. Aquela mulher não tinha nome, aquela mulher não tinha identidade, aquela mulher não tinha nem pátria, não tinha nem família, porque o marido que ela tinha nem era dela. Disse Jesus, então não era dela mesmo, ou ia se separar, ou era da outra. Mas eu quero dizer para você, que Deus quer tratar conosco. É conosco que Ele quer tratar. Porque quando Deus cura a nossa alma, nós estamos prontas para curar as pessoas que estão em nosso entorno. A nossa casa é curada, o nosso esposo é curado, os nossos filhos são curados, porque tudo começa nele, em Cristo. E Ele está levantando nessa geração mulheres livres para amar, posicionadas, porque Jesus diz para ela: eu sou o Messias. Ela larga o cântaro e sai correndo para quê? Para anunciar o que ela tinha recebido. Então aquela mulher chegou com o cântaro vazio e com o coração cheio de amargura. Sabe quando a pessoa precisa de cura? A pessoa que precisa de cura, o coração dela cheio de amargura, dores, tristeza, murmuração. Mas quando nós temos um encontro com Jesus e nós dizemos: Jesus, o Senhor é o Senhor da minha casa, toma o senhorio da minha casa, isso faz toda a diferença, porque aí então o nosso cântaro está cheio da água, mas o nosso coração está transbordante, não é assim? Glória a Deus. Nós precisamos entregar, amadas. Nós precisamos entregar. A mulher tomou a decisão. Por mais que fosse difícil para ela saiu correndo, diz a Bíblia, que ela saiu correndo anunciar. Essa mulher sem nome foi a primeira missionária. A cura foi tão grande que ela anunciou para todos em Samaria, a tal ponto de Jesus Cristo ficar 2 dias ensinando o povo, porque todos queriam ser curados. Já estamos encerrando. Eu quero dizer para você, eu tive um encontro real com Jesus. Ele entrou na minha casa, curou o meu filho e restaurou as minhas emoções. Aleluia. Você quer conhecê-lo? Você deseja conhecê-lo? Quem não conhece, você deseja beber desta água? Há uma fonte transbordante aqui neste lugar. Porque a palavra do Senhor diz que há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio que corre do trono de Deus. E Jesus Cristo é a água da vida. Você deseja beber desta água? Você deseja dessa cura, mulher? Não deixe o problema para ser tratado depois. Ele se avoluma. E o pior, ele fica submerso.
mas um dia ele vem à tona. E quando ele vem à tona, nós sabemos que os problemas emocionais, eles podem vir também no físico. Então eu gostaria de convidar você a colocar-se em pé. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que você fizesse um corredor de mãos. Nós vamos orar. Vamos profetizar a cura na sua vida. Eu não sei qual é a cura que você necessita. Eu não sei, mas Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, está aqui. Ele está aqui. Aleluia. E Ele vai curar, operar o que Ele deseja, que Ele planejou para nós. Jesus Cristo, Ele planejou para nós uma cura emocional. Porque quando nós somos curadas emocionalmente, espiritualmente, nós vamos caminhar e vamos anunciar a todos que estão à nossa volta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo és tu, Senhor. Pai, na tua presença nós estamos, Pai. Nós te glorificamos e nós te exaltamos, Senhor. Nós te damos graças por esse momento, Pai. E neste momento, Senhor, eu apresento ao Senhor todas essas mulheres que estão orando e pedindo por cura. Eu não as conheço, Senhor, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece a cada uma delas, Pai. O Senhor conhece a sua vida, a sua história, Pai. Pai, nesse momento eu oro para que o Teu Espírito Santo esteja ministrando aos corações destas mulheres, Pai. Ó, Pai amado, profetizo cura para as vidas dela, Pai. Aleluia, no nome do Senhor Jesus Cristo, que sejam libertas pelo poder do nome de Jesus, libertas da tristeza que as aprisiona. Pelo poder do nome de Jesus, libertas de mágoas, traumas do passado, traumas familiares. Pai, o Senhor está aqui. Pai, Jesus Cristo está aqui. No nome do Senhor Jesus Cristo, opera o sobrenatural na vida dessas mulheres. Há muitas necessitando de uma cura no seu lar. Há muitas necessitando de um milagre no seu lar. Por isso, Pai, eu te peço nessa tarde, alcança, Senhor, cada uma delas, para que se levantem e se coloquem em pé, para serem porta-voz, aleluia, de cura para o seu lar. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que essas mulheres saiam daqui curadas, ó Pai, no nome de Jesus, prontas para amar, prontas para liberar perdão, prontas para viver o que o Senhor tem para que elas vivam a plenitude do Teu amor, porque com o amor que o Senhor nos chamou, aleluia, nós tomamos agora nesta tarde, ó Senhor, posse de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, ó Pai, no nome de Jesus, cura cada uma nesta tarde. Ó Deus, no nome de Jesus, recebam a cura dos céus no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus curou, Jesus libertou aquela mulher, Jesus libertou muitas mulheres. E quando Jesus curava, Ele dizia: mulher, levanta-te, levanta-te. Então Ele nos quer em pé, posicionadas, prontas para amar, porque com o amor que Ele nos amou, nós estamos livres, liberta, nós temos uma identidade, nós temos uma história, amém? Glória a Deus. Podem sentar no nome de Jesus. Glória a Deus, nem foi preciso, amém, glória a Deus. Amadas, sintam-se todas abraçadas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz a cirurgia completa, quero dizer para você, amém? O Espírito Santo faz a cirurgia completa, glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus.